Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula aqui eu vou discutir um tópico com vocês que é a chamada equação horária, tá? Alguns alunos, assim, pela minha experiência e tal, eles piram um pouco nesse tópico aqui, mas eu vou tentar deixar ele o mais claro e tentar ser o mais direto e o mais objetivo possível, para que você, claro, né, sempre buscando que você entenda, tudo bem? Então, estou discutindo aqui a equação horária. Nesse vídeo específico, eu vou discutir a equação horária do chamado MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Tudo bem, pessoal? Acho que vai ficar um pouco mais claro aí para gente. Bom, eu havia dito nas aulas de MRU, sempre quando eu leciono, eu viro para o aluno e falo o seguinte: olha, qualquer equação do mundo, aliás, qualquer problema do mundo de MRU, você resolve com uma equação, que é essa daqui, ó. D igual a V vezes T. Famoso Deus vê tudo, né? Que a gente aprende aí a decorando. Vou deixar ela grandona aqui para você entender. Toda questão de MRU é Deus vê tudo. O resto é interpretação do enunciado. Isso não significa que toda questão de MRU é fácil e ridícula, não. Simplesmente que a parte, né, o que eu uso para resolver é sempre essa equação aqui. Tudo bem? O resto é interpretação de texto. Só que quando a gente vai estudar um tópico, principalmente, né, vai entender os chamados gráficos do movimento, ou gráficos do MRU, já que eu restringi esse estudo, os gráficos do movimento retilíneo uniforme, pensar na equação horária é muito interessante, porque a gente vai pensar nessa fórmula agora como sendo uma função, que na verdade ela é uma função, eu só não estou pensando nela dessa forma ainda, tá? Beleza? Bom, a gente sabe, né? Se eu imaginar aqui para dar como exemplo, imagina um cara indo de um ponto A até um ponto B qualquer. O tanto que ele andou para chegar aqui, né? Vamos imaginar um corpozinho aqui, sei lá, essa bolinha aqui, tá joia? O tanto que esse corpo andou para vir para cá e chegar até a B foi a chamada distância que ele percorreu. Mas se eu tivesse uma situação onde ele vai no corpo B e volta, aqui a gente pode ter uma certa confusão na cabeça do aluno, que é o seguinte: a gente sabe que distância utilizado pela letra D é diferente, é completamente diferente de deslocamento utilizando a letra X. Ou tem algumas pessoas que usam a letra S. A letra que você vai usar pouco importa. Mas distância é diferente de deslocamento, tá? O conceito físico é completamente diferente. Beleza? E a gente associa esse deslocamento, aliás, essa posição, né, distância diferente de posição, a gente associa esse deslocamento, quando a gente fala deslocamento na física, a gente tem que colocar o delta e colocar a letra que nós vamos usar correspondente. Nesse caso, eu vou usar x. Isso daqui é variação de posição, e variação de posição é o que a gente chama de deslocamento. Tudo bem? Corrigindo até um pouco ali, porque eu fui muito informal. Então é bom a gente só, para ser formal aqui, variação de posição é o que eu chamo de deslocamento. É por isso que a gente cai naquela pegadinha, a gente já ouviu falar disso, que é o seguinte: se esse corpo B se esse corpo A, né, saiu aqui de A, vai até B e volta para A, qual foi a distância percorrida? Poxa, é só você pegar a distância de A até B e multiplicar por 2. Agora, se eu te perguntar qual foi o deslocamento desse cara aqui foi 0. Por quê? Porque deslocamento, toda vez que a gente tem um delta na física, a gente sabe que a gente tem que pegar o final menos o inicial. Nesse caso, posição final menos a posição inicial.
repara que a posição final dele foi no A, né? Porque ele foi e voltou. E o inicial também é no A, que ele foi e voltou. Então, se a posição inicial é igual à final, é óbvio que o deslocamento, nesse caso, vai dar 0. Então, é muito diferente isso daqui. Quando a gente está pensando na função horária, e é aí que está o pulo do gato, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa equação, vou escrevê-la de novo, D igual a V vezes T. A gente tem que pegar essa equação aqui, ó, e entender ela como uma equação, como uma função, tudo bem? Como uma função de variável, tendo t como uma grandeza variável. Para fazer isso, não tem mistério nenhum. É só no lugar da distância eu usar um critério um pouco mais formal e colocar a variação da posição. Que é igual aqui, esse V. Como é que acontece com ele? Cara, o V fica do mesmo jeito. Por quê? Porque no MRU a velocidade não varia. A velocidade é sempre a mesma, não importa onde o objeto está. Por isso que é movimento retilíneo uniforme. Que multiplica, aí quem que é a nossa variável aqui? Nossa variável é o t, né? Que multiplica, por óbvio, o delta t. Tudo bem? Mexendo nisso aqui e transformando ela de um jeito mais formal, ainda abrindo, eu vou ter x menos x0, que é igual a v, né? Vou deixar o v de vermelho para você não confundir. Tudo bem? V de vermelho, vezes que multiplica t menos t0. Lembra, toda vez que tem um delta na física, a gente faz o final menos o inicial. Só que aqui tem um outro pulo do gato, porque isso aqui, ó, tempo inicial em 99,99% dos casos, o seu cronômetro parte de onde? Parte de qual valor? Quando você vai medir o tempo de alguma coisa, ele vai partir do valor 0. Então, esse t0 vai ser 0. É comum, então, a gente escrever essa função horária da seguinte forma. X menos x0 igual a v vezes t. Perfeito? E aqui ainda, para ficar mais fácil ainda, x, esse menos x0, né, vai passar para lá como x0. x0 mais, menos, passa para lá mais, vt. Essa é a minha função horária do movimento. Tá joia? Essa é a minha função horária do movimento. Essa é a minha equação. A gente pode deixar ela mais interessante ainda se eu escrever ela bonitinha. Por quê? Aqui eu vou precisar de um flashback, tá? Quando você estava lá na matemática, tudo bem? Você estava estudando lá na matemática, você estudou uma matéria que foi a função do primeiro grau. Primeiro ano do ensino médio. Ah, eu não vi isso. O problema é seu, corre atrás. Perfeito? Função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, seu professor de matemática falou, toda função do primeiro grau tem uma cara. Ela tem que ser uma função do tipo y igual a ax mais b. E aí você desenha gráfico, você sabe que isso aqui é uma reta, você faz um monte de coisa. Mas existe um outro jeito de desenhar isso daqui, de escrever isso daqui, que é mais bonitinho, que é no lugar de y você coloca f de x. É a mesma coisa, y e f de x é a mesma porcaria. Só que aqui fica claro que o y varia em função de x, e a e b são constantes. A vezes x mais b. Cara, isso não te lembra nada, não? Se isso não te lembra nada, abra seus olhos e presta atenção. Esse b faz papel na física de quem? x0. Esse cara que é o coeficiente angular na matemática faz papel na física de quem? A minha velocidade. O x, que é a variável, o x na matemática que pode assumir qualquer valor, tudo bem? Aqui vai fazer papel de quem? Na física.
do t. Trocando em miúdos, o que é a função horária do MRU para ela ficar agora tinindo? É escrever assim, ó, a posição do objeto, x, depende de um tempo t. Mas eu sei que ele tem uma posição inicial, que pode ser 0, não tem problema nenhum, ou pode ele não começar na origem, mas a sua velocidade v, aqui eu já vou usar o v, vezes a nossa variável, que é o tempo. Parabéns, cara. Isso aqui é a análise da função horária. Para que serve isso? Sendo bem prático, tem muitas aplicações, mas assim, dentro do mundo dos exercícios, aqui a gente trabalhou principalmente com o desenho de gráfico, né? De uma função primeiro grau. Aqui nós vamos trabalhar com gráfico também. Só que o gráfico aqui ele tem um sentido maior. O gráfico aqui ele tem exatamente, ele quer representar como varia o MRU. Tá joia? Nesse caso, mais simples ainda, por quê? Porque o gráfico posição, ele é uma função do primeiro grau. Se ele é uma função do primeiro grau, ele só pode ser uma reta. Essa velocidade pode ter inclinação positiva ou negativa. Mas enfim, aí são tópicos para a próxima aula, tá? A questão aqui é o seguinte, essa é a equação genérica. Aí vamos supor que você tem um exercício, tá joia? Um exercício de fixação, porque em prova não vai cair desse jeito, isso aqui é só para você entender, tá joia? Ou no enunciado, enfim, para você descobrir outras coisas, mas o cara te deu lá, fala assim, um móvel, né, blá blá blá, velocidade constante, tem varia a posição conforme a seguinte equação. O cara escreve lá uma equação, x de t, aliás, o cara faz até diferente, vamos fazer diferente. O cara coloca lá, s de t igual a menos 2 mais 4t. O cara te deu essa equação, você falou, puxa vida, o que é isso daqui? Cara, isso é a função horária de um movimento retilíneo uniforme. Onde eu sei que, o que é esse menos 2? x0 é igual a menos 2. E o que isso quer dizer para a gente na física? Vamos supor que está tudo no sistema internacional, tá? Está tudo no sistema internacional. A posição está em metros, a velocidade está em metros por segundo. E você tem que te falar também, no caso da física. O que isso daqui quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, o cara começou numa posição que ele chamou de menos 2. Só isso. Perfeito? Imagina aqui, ó, eu tenho uma referência no qual eu tenho 0 aqui. Aí ele falou assim, o meu corpinho começou o movimento aqui, em menos 2. Mas pode isso? Uai, óbvio que pode, o mundo é livre. Outra coisa que você tem que enxergar aqui. Você tem que enxergar aqui que esse 4 é quem? 4, aliás, para a gente manter aqui, né, para ficar bonitinho, velocidade vai ser igual a 4 metros por segundo. Você tirou isso tudo de onde? Dessa equaçãozinha aqui. Aí ele pode brincar pra caramba. Ele quer saber em qual tempo a posição final do cara é 0. Perfeito? Você pode jogar 0 aqui e calcular. Vai dar meio, né, nesse caso. Ele pode falar assim, onde estava a posição inicial? A gente já tem aqui, né? Onde o corpo começou o movimento? Cara, é só você colocar t0. Se o tempo for 0, ou seja, o movimento está iniciando, o que vai sobrar? Menos 2. O que é menos 2? x0. A gente já tinha chegado a essa conclusão. Perfeito? Então é um estudo da função. É um estudo de uma função. Só isso. Serve para que a equação horária? Serve para a gente estudar principalmente gráficos do movimento. Perfeito?
Eu sei que dá uma embananada um pouquinho, eu entendo o lado do aluno, né, que isso daqui dá uma embananada, mas isso dá uma embananada não é porque é difícil. Isso dá uma embananada é porque você não sabe isso daqui, ó. Você não está solidificado ainda na sua cabeça essa parte. Porque função aqui, pessoal, essa cara da função, ela é uma coisa genérica. Aqui ela tem sentido, mas as ferramentas matemáticas, os gráficos são exatamente iguais. São os mesmos. Perfeito? Então, só para a gente finalizar, para a aula não ficar muito grande, eu poderia dar um outro exemplo, onde eu tenho uma outra função, x de t. Ué, mas você usou s lá em cima, lembra que eu falei que tem gente que usa x, tem gente que usa s? Aqui, vamos supor que x de t é igual a, sei lá, menos 6t mais 3. Tudo bem? Peguei essa daqui, um pouquinho diferente. Olhando para essa função, essa equação horária, que nada mais é do que uma função, de cara, e vamos supor que ela está, claro, né? Ela está no sistema internacional, todas as unidades dela estão no SI. De cara, eu já posso te falar, quem que é esse 3? Uai, 3 é x0. Ele começou aqui em 3. No caso aqui, por exemplo, 1.3 aqui. Perfeito? Vou colocar de verde aqui. Ok? Quem que é esse menos 6? Quem que é esse menos 6? Velocidade é igual a menos 6 metros por segundo. Uai, mas pode ter velocidade negativa? É óbvio que pode ter velocidade negativa. Isso aqui só indica para onde que o corpo está andando. Normalmente a gente considera velocidade positiva para a direita e velocidade negativa para a esquerda, normalmente, tá? E eu aconselho você muito a usar esse padrão, porque senão pode dar rolo no fundo. Então é só isso. Perfeito? Tranquilo? Ok? Para eu saber onde ele começou, t igual a 0 começa em 3, a gente sabe. E se a gente quer saber aonde o x de t vale 0, a posição final dele vale 0, eu coloco aqui em 0, ok? Pronto, calculo aqui, vai dar menos 3, vai dar um t, vai dar 3 dividido por 6, 3 dividido por 6 dá meio, dá o mesmo meio, né? Beleza? Ok? Poderia fazer isso sem problema nenhum. Você tem que olhar para isso daqui, não ter medo e enxergar que isso é uma função. Depois a gente vai conseguir desenhar o gráfico desse tipo de movimento, mas aí já é para uma outra aula, porque essa aula já ficou maior do que eu gostaria que ela tivesse ficado. Beleza? Espero que tenha ficado clara a questão da equação horária, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.